Trabalho apresentado para o Sexto Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana é intitulado Uma Pequena Igreja no Sertão da Farinha Podre, Patrimônio e Memória na Paisagem Rural do Triângulo Mineiro, inserido no eixo temático Memória, Patrimônio e Paisagem, de autoria minha, Peter Peixoto, e da minha orientadora, Cláudia dos Reis e Cunha. Bom, esse trabalho ele deriva da minha pesquisa de dissertação, Prevenir para Preservar, os desafios da prevenção a incêndio de duas igrejas aqui do Triângulo Mineiro. Ele trabalha uma análise, primeiro, da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro, uma das duas igrejas da qual eu faço essa análise, que é localizada lá em Desemboque, que é uma comunidade na zona rural de Sacramento. Essa igreja ela é reconhecida como patrimônio cultural pelo município de Sacramento e pelo estado de Minas desde os anos 80 e materializa aí como importante elemento de coesão social e cultural na área rural de Sacramento. Então esse trabalho está inserido no contexto de projeto de segurança contra incêndio e pânico da igreja, que deverá ser precedido aí de uma profunda compreensão de seus valores históricos, arquitetônicos e de paisagem, que a gente vai abordar na apresentação, e essas análises devem ser amparadas no acurado juízo crítico da pré-existência. Pré-existência é essa que a gente trata a própria igreja. A metodologia ela vem através aí dos estudos de revisão bibliográfica, levantamento de campo, através das visitas técnicas e de levantamento métrico, arquitetônico e fotográfico. Contextualizando o trabalho aí, dentre as vulnerabilidades da pré-existência dessa igreja, patrimônio cultural edificado aqui da região, temos o risco de incêndio como fator potencial de destruição. Por outro lado, as intervenções necessárias para que essas condições de segurança sejam alcançadas podem agredir a integridade construtiva e descaracterizar ou desnaturar essa igreja. Então, essa problemática ela parte da necessidade de equilibrar prevenção contra incêndio no contexto de preservação, em respeito às qualidades históricas e artísticas desse tempo. A aplicação das normas aqui no estado, em específico as normas do Corpo de Bombeiros, elas são pautadas muito em análise de ordem quantitativa, cujas premissas nacionais destoam de atos projetuais que sejam inconsonantes com o patrimônio cultural edificado, e ainda não consideram a diversa gama e diversa e específica gama de cada edifício ou sítio histórico localizado no estado. Então, à luz dessas análises que a gente vai desempenhar na pré-existência, a gente vislumbra aí um cenário de intervenção com o objetivo claro aí de guarnecê-la através das medidas preventivas e protetivas que respeitem essa dupla instância histórica e artística que ela apresenta, garantindo pelo menos aí coeficientes adequados de segurança, coeficientes mínimos, uma ideia de ultrapassar esses axiomas que vão ser trabalhados do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que levam geralmente a ações projetuais de caráter muito prescritivo, sem considerar a complexidade de cada tipologia, sobretudo as edificações que compõem o patrimônio cultural edificado e suas ambiências. Não se trata aqui de excluir a contribuição normativa, mas sim dispor das potencialidades que ela apresenta, inseridas na compreensão de que o objeto de análise trata-se de uma obra de arte e, portanto, deve estar submetida ao juízo crítico da restauração. Assim, as intervenções de segurança devem estar inseridas nesse campo metodológico. Essa é a igreja, através de uma análise crítica dessa pré-existência, seus aspectos históricos, formais, simbólicos, do seu entorno e ambiência e da inserção dela na área rural de Sacramento. Através também dos dados empíricos, que são os diagnósticos, um laudo aí de avaliação do estado de conservação, mapa de danos, como é que ela se comporta hoje na sua materialidade construtiva, desgaste de materiais e também a avaliação do risco de incêndio nesse cenário. Para então atingir aí a atuação projetual, que é o objetivo, integrando sistemas preventivos passivos e ativos consonantes com a igreja e sua materialidade simbólica e construtiva.
O referencial teórico utilizado, ele parte de dois princípios, tanto do estado de conservação e sua análise, como do risco de incêndio. E para isso a gente utiliza duas normativas. A primeira é a do CONEP, né, do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, onde a gente trata da avaliação do uso e ocupação, levantamento de danos e patologias, caracterização do entorno. E a segunda, a respeito aí dos riscos de incêndio, a utilização das medidas de segurança, medidas mitigadoras, mapeamento de risco, através da IT, Instrução Técnica número 35 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que trata da segurança contra incêndio e edificações que compõem o patrimônio cultural. Analisando primeiramente aí esse contexto histórico, né, de quando a igreja foi construída, a gente vê que a história está diretamente ligada aos processos iniciais de povoamento e ocupação territorial do Triângulo Mineiro, o antigo Sertão da Farinha Podre, que era uma região de transição entre São Paulo e Goiás através das incursões geralistas. Então a descoberta de ouro ali nas cabeceiras do Rio das Abelhas, né, hoje Rio Araguari, que margeia o distrito de Desemboque e, consequentemente, a igreja, é fundado o Arraial de Nossa Senhora do Desterro. Uma região, então, anteriormente de passagem entre duas regiões, ela vai se tornar vai se tornar uma comunidade, um arraial, e vai apresentar primeiro uma ocupação urbana linear que percorre o sítio nesse percurso delineado pelas cotas topográficas, né, muito característico das comunidades de mineração, diferente de comunidades rurais no estado. Então, da extração aí à margem dos cursos d'água, né, aos pontos mais altos, onde se instalam as moradias e os templos. Dentre eles, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro, que tem uma implantação aí que respeita um eixo perspectivo direcionado às cotas mais baixas. A gente vai ver isso através das fotos, pois o adro do templo é voltado para o rio, né? Ele fica de costas para a comunidade, diferente de outras comunidades onde as igrejas eram erigidas em pontos mais altos. A igreja representa então aí, através dessa implantação coesa e fundida com o sítio, uma dimensão importante, né, dos significados memoriais e sociais da comunidade do Desemboque até hoje, também da região de Sacramento, da zona rural. Um mapa para a gente entender, né, numa escala aí visual, onde cada quadrante representa 250 metros, os cursos d'água, né, Ribeirão das Catas, Córrego das Pedras, que desaguam no rio Araguari, a região onde está o cursor aqui foi descoberto o ouro, e a comunidade começou a ser construída de forma linear. Aqui é a rua Nossa Senhora do Desterro, que traça um percurso aqui bem característico, né, de percorrer aí o sítio de uma forma linear e não concêntrica, né, não que cresce para as bordas. Os edifícios de mais importância, né, caracterizado aqui, a Igreja de Nossa Senhora do Desterro e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada na cota mais alta. Então, a construção entre os anos de 1743 e 1754, com uma área de 413,81 metros quadrados. Então, ela se caracteriza como um elemento de destaque na paisagem rural e no entorno, com uma arquitetura de despojamento decorativo, simplicidade dos materiais, uma construção mista em alvenaria de pedras e estrutura autônoma de madeira com fechamento em adobe em alguns pontos. O tombamento na esfera municipal foi em 1983 e na esfera estadual, através do IEFA, em 1984. A igreja abriga hoje, na sua dimensão real, 280 pessoas, conforme o cálculo populacional. Aqui algumas imagens. Importante observar a parte de fundo, né, também aqui, os muros em cantaria, a fachada bem simples, né, um barroco bem característico da região, diferente do barroco das cidades de Ouro Preto, outras cidades da região de Minas, né, mais ao centro. Fachada posterior, com a primeira construção, que era a capela, e o destaque aqui da nave que foi construída posteriormente.
o muro em cantaria, né, com os aspectos de vetustez e de pátina do tempo, a porta almofadada de entrada, algumas imagens, né, do que a gente trata no artigo, dessa paisagem bem pitoresca da comunidade do Desemboque, tanto nas fachadas posteriores e frontal, a presença aqui dessa característica rural, né, muito bonito, alguns prédios de entorno de importância também, com os remanescentes, né, do entorno imediato aí da igreja, e aqui a igreja do Rosário, localizada no ponto mais alto, como foi apresentado no mapa, que não está sendo analisada nesse artigo, né, mas ela é importante também, um elemento aí simbólico nessa comunidade. O interior, com um arco pleno aqui, que é o arco cruzeiro, que divide o presbitério com o átrio que compõe a nave. Ao fundo aqui a questão da iluminação, muito importante também dentro da igreja, com a Galilé e sobre a Galilé o coro. O telhado em duas águas, com as tesouritas em madeira aparentes. A janela da sacristia. O púlpito. E aqui a gente já traz alguns elementos de análise dentro desse contexto de segurança contra incêndio, que são as instalações elétricas. A gente observa que elas estão obsoletas, né, e oferecem um primeiro risco aí quando a gente vai analisar essa exposição do edifício ao risco de incêndio, né? Fiações expostas junto a elementos de madeira. Análise da planta, né, como objeto também de estudo, como metodologia. Foi feito o levantamento métrico da igreja, entendendo também os seus processos de evolução e construção. Um partido de nave única, ligada à capela-mor, nesse caso, e ao presbitério através do arco cruzeiro. A gente vai observar aqui na próxima imagem, demarcado como 1 em azul, foi a primeira capela construída, a capelinha mais simples, né? Com o tempo ela foi ampliada em sua nave, a gente vai ver até essa diferença de proporção em dimensões de altura e largura e comprimento, sendo um retângulo que abraça, né, o primeiro módulo, e o terceiro módulo, que seria a sacristia, já numa técnica diferente de construção, que são estruturas autônomas de madeira com fechamento em adobe. Essas paredes laterais, elas são paredes bem espessas, né, paredes de pedra, com cerca de 1 metro de espessura, no caso. A ossatura do telhado, como já foi dito, em 2 águas, como você pode ver no corte transversal, né, com as tesouritas de madeira bem demarcadas aqui, e essa sacristia aqui ao fundo, que foi construída posteriormente. Esse corte ele pega o altar-mor no presbitério, que também significa aí a primeira capelinha construída. No corte longitudinal é possível observar também aqui o presbitério, o altar-mor, onde está os paramentos também, né? E aqui a ampliação da igreja através aí dos elementos artísticos integrados, que são os altares colaterais, laterais e o altar-mor. O estudo da fachada, de proporções, tanto na triangulação de vãos e vedações, né, das duas janelas que iluminam e ventilam o coro, a porta almofadada de acesso à nave, o óculo semicircular que compõe o frontão. Essas análises são importantes para entender as proporções da igreja, né? Simples e bem definidas. Partindo para uma primeira análise do risco de incêndio, a gente observa alguns elementos que podem sim oferecer risco frente aí ao estado de conservação, fazendo um cruzamento entre o estado de conservação em que eles se encontram e a possibilidade do contato com a ponta de chama para acarretar um possível incêndio. A gente observa tanto em vermelho aqui os altares, né, que hoje encontram-se muitos deles em estado de degradação, né, afetados por desintegração, ataque de insetos xilófagos,
o piso também, que compõe a nave e parte do presbitério, e o forro sobre o presbitério. São elementos que devem ser analisados com mais atenção, pois estão em processo de degradação. E ao contato com fiação elétrica, por exemplo, o incêndio pode ser desencadeado. Então o projeto e essa primeira análise parte disso. E também dos elementos de segurança demarcados em azul, que são as paredes, que compõem aí primeiro um sistema de paredes corta-fogo, né, para compartimentação contra um incêndio aí de proporções horizontais, e também as saídas de emergência, que são importantes elementos para a evacuação da edificação. Eu trago o flashover como estado e limite a ser evitado nas ações de prevenção. Por quê? Porque a gente tem um intervalo ideal de combate e evacuação e de conservação preventiva, para que qualquer ignição que aconteça não seja levada com tanta veemência até atingir um possível incêndio de dificuldade de combate. Né? Então o flashover ele ocorre quando uma camada de gases aquecidos do incêndio acumulados no teto da edificação, ou seja, a partir do incêndio, a partir da fumaça, esse calor ele irradia para os materiais combustíveis, tanto na parte de piso e principalmente na parte de teto, e irradia para outros pontos dos ambientes, seja na igreja, seja em ambientes menores, que podem fazer com que o incêndio seja impossível de ser combatido. Então, a partir do momento em que esse calor se irradia de uma forma veemente, a gente vê que a curva relação temperatura-tempo ela tem uma ascensão muito rápida e é o momento em que não se é possível fazer mais nada. Então a gente coloca nossa ação nesse intervalo ideal de combate e evacuação entre a conservação preventiva, né, para que esse incêndio não aconteça. Trabalhando aí com as medidas de segurança, passivas e ativas, a gente já coloca aqui algumas que são necessárias para serem trabalhadas na edificação, entendendo as passivas como as que a própria edificação apresenta e ativas que dependem de um acionamento humano e dependem de uma ação para que elas sejam efetivadas. No caso das passivas, a gente vai trabalhar com as saídas de emergência, sinalização de emergência e controle de material, acabamento e revestimento. E as ativas, sistema de alarme de incêndio, sistema de detecção, combate por extintores, combate por hidrantes, brigada e iluminação de emergência. Quando a gente fala das medidas passivas, a gente entende aí, primeiro, que as saídas de emergência que são consolidadas na igreja, elas estão bem dimensionadas. Ou seja, não são necessárias medidas de intervenção para seu redimensionamento. É possível observar aqui nesse estudo que qualquer ponto da edificação tem muita facilidade de acesso para a evacuação através de 4 saídas. Seja a saída da sacristia, seja a saída 1, 2 e 3 da nave, e seja a saída 4 que encontra ali na porta principal da Galilé. Ou seja, essa edificação ela tem uma facilidade de evacuação devido à sua quantidade de saídas de emergência. A sinalização ela deve focar em alguns aspectos. Né? Primeiro, a indicação de lotação máxima, para que essa edificação não esteja super ocupada. Ou seja, a finalidade seria mais de limitar o número de público, né? O número de ocupantes, um número seguro, comportado por essas saídas. Ou seja, é o cálculo inverso através das saídas que vai dizer quantas pessoas poderiam abrigar essa igreja enquanto ela esteja funcionando. No caso das sinalizações de rotas, elas podem ser evitadas. Né? Por quê? Elas geram poluição visual e na compreensão de que as saídas são bem definidas de fácil acesso, elas são elementos de poluição que não vão ter tanta finalidade e não vão contribuir tanto para a segurança. Né? Então a gente entende que elas podem ser mitigadas. O controle de material de acabamento deve ter seu estudo exaurido frente à composição construtiva do templo, né, estado de conservação, com vista a identificar esses elementos construtivos e estruturais que oferecem risco de ignição, como foi demarcado nessa imagem.
né? Que elementos oferecem o primeiro risco? Eu coloquei forro e piso, estruturas, retábulos e púlpito. São elementos de madeira que, dependendo do grau de conservação, de degradação que eles estejam, em contato com uma ponta de chama, eles podem pegar fogo com muita facilidade. Então, esse controle de material, acabamento e revestimento, ele entra como um elemento para que se caracterizem, se identifiquem esses elementos e que possam ser aplicados neles aí medidas que possam mitigar um possível ignição de incêndio. Ou seja, aplicação de tintas intumescentes, resinas anti-chamas, etc. Tudo inserido aí num contexto de conservação e restauro. Ou seja, o controle de material de acabamento, ele trabalha naquela faixa demarcada aqui de intervalo ideal de combate e evacuação. Ou seja, não permite que o incêndio se consolide de uma forma tão rápida a ponto de não permitir o combate e a evacuação segura dos ocupantes do prédio. Então são essas as 3 medidas de segurança passivas. E as ativas, delimitadas aqui, sintetizadas uma a uma. O sistema de alarme ele é importante aí na sua inserção de acionadores, sinalizadores, detectores em locais residuais, ou seja, locais que não são visíveis, tão visíveis, a ponto de poluir ou atrapalhar aí na visual do objeto de estudo, sem agressão a essa composição construtiva. Né? Esses elementos eles devem alertar aí os ocupantes e brigadistas em caso de incêndio. Então, a ideia seria que um detector, por exemplo, pudesse ser inserido em entrepiso, em entreforro, em locais que se pegarem fogo, teriam acionamento de alarme automático para que os brigadistas entrem em ação. O sistema de combate por extintores, através de uma inserção sem fixação, por exemplo, né, através de pedestais que sejam móveis, sem que se danifiquem as paredes, com a finalidade inicial aí de combate, né, dessas pontas de chama, é um meio de combate inicial. E seria o pó ABC o mais ideal aí para combate, para que não se danifiquem os elementos construtivos e artísticos aí da pré-existência. O sistema de combate por hidrantes, por quê? A distância da comunidade ao pelotão de Sacramento, por exemplo. No caso, o pelotão de Sacramento está a cerca de 70 km da comunidade do Desemboque, 1 hora de percurso. Então, os hidrantes eles são importantes para o combate a um possível incêndio que fuja do controle inicial. Por exemplo, um incêndio de grande que atinja uma média proporção, não dê tempo do corpo de bombeiros chegar, os brigadistas podem utilizar dos hidrantes para poder fazer esse combate. Então, a indicação tanto da reserva como das mangueiras, elas seriam externas ao bem, flanqueando o bem cultural, instaladas no seu entorno, sem uma dissonância estética. Ou seja, para que o combate seja de fora para dentro, não de dentro para fora. O sistema de iluminação, através de blocos autônomos fixados em pontos elétricos já existentes, ou seja, contíguos aí às arandelas, às luminárias, para que não se passem novas fiações ou que se perfurem as paredes para passar fiação para essas iluminações dos blocos autônomos. Então, eles seriam em número suficiente para iluminação de emergência em períodos noturnos, por exemplo, em que a igreja não vai ter uma luz natural e seria necessária uma luz artificial para evacuação, para combate, etc. E a brigada, como um dos elementos mais importantes dentro desse contexto de medidas ativas, que seria formada pela própria comunidade, com um número suficiente de brigadistas treinados em 2 instâncias. Primeiro, o reconhecimento desse bem cultural como obra de arte, que deve ser respeitada na sua materialidade construtiva, histórica e simbólica. E na segunda, a necessidade de inspeções regulares com medida de conservação, além da correta utilização dos meios preventivos, né? Sobretudo os extintores e os hidrantes, através de reciclagens de ensino constantes dessa comunidade para que os aparelhos possam ser utilizados de maneira correta num possível caso de sinistro. Entrando nas considerações finais, né, esse profundo conhecimento da pré-existência ele deve pautar qualquer intervenção, mesmo a de segurança contra incêndio. Seu reconhecimento como obra artística que chegou aos dias atuais
sua evolução, seus estratos construtivos, seu forte apelo simbólico devem ser respeitados nesse percurso metodológico de prevenção contra incêndio, que é proposto no trabalho. Esse risco de incêndio ele existe, ele deve ser pautado com plena atenção e ultrapassar essa dicotomia entre prevenção e preservação, que é trabalhada tanto na minha dissertação como no trabalho agora, amparando-se tanto na normativa de segurança vigente aqui no estado de Minas Gerais, não pode ser desconsiderada a normativa, mas sim fazer uma análise crítica e utilizar as potencialidades que ela apresenta, bem como aí nos referenciais teóricos pertinentes, resultando aí numa abrangente plano de conservação. Finalmente, deve-se salientar que esse plano de conservação e as estratégias de preservação da igreja não podem prescindir dos cuidados em relação à ambiência na qual ela se insere e que simultaneamente ela qualifica. Esse patrimônio arquitetônico, né, seria fatalmente empobrecido se não houvesse o respeito também à paisagem rural em que ela habita, em que ela se insere há mais de 2 séculos. Ou seja, é pautar qualquer projeto, mesmo de segurança contra incêndio, projetos de medidas de conservação, sempre, tanto no objeto como no seu entorno, um conectado ao outro, né? Entendendo que esse patrimônio cultural ele tem uma extrema importância para a comunidade, para a região, para a história, e que deve ser preservado e que deve ser prevenido qualquer princípio de incêndio. Como a gente vê que acontece no patrimônio cultural edificado aí, a facilidade com que eles pegam fogo. Esse é um trabalho apresentado com a bibliografia. Muito obrigado.